próximos temas. Vamos olhar para a visita entre quinta e sexta-feira que o Presidente da República efetuou às províncias da Lunda Norte e Sul, onde teve a oportunidade de constatar a situação socioeconómica. Na Lunda Sul, no caso, João Lourenço inaugurou 3 das 4 fábricas de lapidação de diamantes. Na Lunda Norte, orientou a reunião do Governo Provincial, foi informado sobre a situação socioeconómica, como já disse há pouco, e visitou a barragem do Luachimo. Vamos olhar para estas duas visitas numa fase como esta, que isto vos diz, estas visitas ao leste do país. Bem, eu penso que fazem-se necessárias. Primeiro, penso que é a segunda vez. 2018, o chefe de Estado já esteve, portanto, nessas mesmas províncias. Portanto, na Lunda Norte, em particular, onde dirigiu, penso que foi a Comissão do Conselho Económico e Social. Portanto, acho que é o Conselho de Concertação Económico e Social, em 2018, na Lunda Norte. Envolvido esse tempo, o Presidente volta à Lunda. Eu penso o seguinte, que é oportuno ter regressado. Primeiro porque a Lunda hoje é objeto de discussão por força da nova proposta de alteração de divisão administrativa, por um lado. Mas por outro, que nós estamos a fazer cerca de 7 meses desde que houve, penso que muitos designam por massacre de Cafunfo. Não é? Portanto, eu penso que faz sentido, sim, que o Presidente fosse visitar e levar uma mensagem da presença da administração do Estado, da autoridade do Estado, por um lado, central do Estado, porque há lá a presença da autoridade, portanto, local. Levar toda uma equipa faz-se necessário. Foi interessante ver o Presidente a caminhar, mas é evidente que eu penso, e por força daquilo que foram os acontecimentos, que foram, portanto, os resquícios dos acontecimentos de Cafunfo, eu penso que o Presidente podia fazer um pouquinho mais, podia eventualmente interagir um pouco mais do que fez com as populações. Claro que esteve, como sempre faz, e é o método que utiliza, e penso que é um método interessante, que é estar com entidades, com representações de vários setores da sociedade, empresários, enfim. Tradicionais, mas por causa da situação que ocorreu, que depois, nos momentos subsequentes ao acontecimento, gerou alguma tensão naquela localidade, penso que fazia bem se o chefe de Estado tivesse uma interação mais direta, de facto, com os populares, passando um bocado mesmo de afetos. Como é que isso poderia ser? Foi um bocado o que fez, que foi aquela caminhada, mas uma relação, aquele parar, comentar, conversar, até diria mais, poderia se calhar fazer um encontro um pouco mais, apesar do Covid, mas com um encontro um pouco mais geral e tecer alguns encorajamentos, algumas palavras à população. Eu penso que isso fazia algum sentido. Nesta visita foi também a Lunda Sul, onde fez as inaugurações de que todos já tomamos conhecimento, o Polo Industrial, que é uma obra de categoria, bastante categoria, é um projeto muito interessante, mas fica esta nota. Agora, há uma questão que eu gostava de dizer sobre essa questão das visitas e a presença do chefe de Estado. É muito importante que isso aconteça, e é um modelo de governação que aproxima, e no princípio do mandato eu dizia que o Presidente da República trouxe um elemento interessante, que é, no fundo, a ideia de pertença. Não é? Os angolanos voltam a ter um presidente que se sentem próximo. Mas, no âmbito da escutação das dificuldades das populações locais com esses encontros, eu penso que, por exemplo, existem levantamentos, existem dados, existem informações daquilo que falha na administração. Estou a dizer isso porque muito se falou, por parte de alguns especialistas que conhecem o local, que visitam, de que muito daquele massacre ou daquela situação que aconteceu, a matança que aconteceu, que não ficou apurada, não temos um inquérito terminado. Mas foi um massacre aquilo, Conceição? Por isso é que eu disse que foi designado como massacre. Há desencontro de dados, alguns falam em sim, outros falam, a polícia fala em número muito inferior. O inquérito é mesmo para isso, para vir a provar. Já que com a presença do Presidente ainda não se pode falar do inquérito, e eu acho também que isso era importante, que o Presidente, e quando eu falei do calor que o Presidente podia ter com a população, ele também tecer algumas palavras em relação a isso, que as pessoas o que aconteceu, alguém teria que ser responsável, tinha que ser responsabilizado alguém, mas queria dizer que a questão da escutação, daquilo que são os problemas locais, não passa só por aqueles encontros. Há um levantamento feito. Na altura, o ministro do MAT, do Ministério do Território, era o Dr. Virgílio Fontes Pereira, que eu penso que foi um ministro que fez um bom trabalho de proximidade com as populações. Por muito tempo, né? Em 2005, pois, penso. Nessa altura, havia encontros de Conselho de Jovem,
havia uma plataforma que chamava Conselho de Jovem, o Conselho da Escutação dos Jovens, alguma coisa que se parece. Esses encontros visavam, e foi uma plataforma importante, identificar problemas através dos próprios, portanto, locais e órgãos, digamos, da sociedade civil para que se definissem políticas públicas. O que eu penso é que nós temos num país em que se agravam as situações, quer dizer, houve a divisão da Lunda, houve as escutações, uma série de modelos e continuamos a escutar. A minha questão é, quando é que da escutação sair desenvolvimento, sair progresso, sair resultados? Vamos a escutar até quando? Com tantos levantamentos de problema, podemos abrir várias bibliotecas agora de estudos. A questão é como imprimir agora a dinâmica, imprimir agora soluções concretas à vida das populações, fundamentalmente aquelas como as Lundas que até produzem. Têm produtos. Bético, da visita do Presidente da República às Lundas, ressalta apenas essa questão socioeconómica ou social, maiormente, como falou aqui a Conceição. Sim, é preciso. É um dado curioso. O chefe de Estado visitou as duas Lundas, uma delas que é a Lunda Norte, onde está o decano dos governadores, né? O Dr. Mandala. Decano, não há quanto decano aqui no sentido de temporal, né? Portanto, mas que está a fazer, de facto, um bom trabalho a nível da Lunda Norte, apesar dos problemas que lá existem, socioeconómico, e aliás, outras províncias também não são exceções, pelo contrário, e visitou a Lunda Sul, que, por sinal, tem o governador mais jovem a nível dos 18 governadores do nosso país, portanto, o Daniel Félix Neto. Ora, relativamente à Lunda Norte, o chefe de Estado presidiu, sim, o encontro a nível do governo provincial, e lá estiveram os diversos chefes de departamentos ministeriais, aqui no caso ministros, portanto, e foi, sim, uma observação à lupa, aquilo que é de facto a vida socioeconómica naquela província. Nota de realce aqui o aproveitamento hidroelétrico de Luachimo, que poderá gerar mais energia naquela província e na região, de um modo geral, região leste, fala-se em 34 megawatts, não é? Que poderá potenciar cada vez mais a província, a região e outros projetos existentes naquela localidade. E também o chefe de Estado orientou ao Ministério das Finanças, à ministra, no caso, doutora Vera, que a necessidade urgente dos pagamentos às empresas que estão a trabalhar neste aproveitamento hidroelétrico, que é fundamental que o Estado honre, sim, os seus compromissos. Não tem valores, não? Não, orientou que se dê prioridade nesta necessidade premente, porque é fundamental que esse projeto, de facto, tenha a sua conclusão. A essa altura tem uma execução física de mais de 70%, 74%, o que é bom, portanto, e tem gerado postos de emprego naquela localidade do nosso país, e mais, né? Portanto, também chamou-se a atenção em relação às outras obras que estão relativamente paralisadas naquela província, umas por falta de pagamento, que é fundamental que o nosso Estado honre efetivamente os seus compromissos financeiros com as empreiteiras, porque também, lamentavelmente, e Angola não é exceção, os Estados não estão a gozar de saúde financeira necessária e suficiente para, de facto, honrarem os seus compromissos financeiros, mas é importante que assim seja feito, porque quando se honra o compromisso financeiro com qualquer empreiteira, o resultado é sempre positivo para nós os cidadãos, nós os utentes dos serviços públicos. E na Lunda Sul, claro, foi entregar um equipamento social, não é? Que terá toda a importância e estratégia no sentido aqui da lapidação. Aos empregos, aos 5 mil empregos, 300 são 5 mil empregos, por agora são 300. 5 mil potenciais, meus caros. Deixa-me falar, se faz favor. Você interrompeu uma moca que eu deixei, fui gentil consigo. Querida Conceição, deixa-me falar, se faz favor. É? São 5 mil potenciais. A perspectiva, por isso é que eu tenho que falar. A perspectiva é que se alcancem 5 mil postos de emprego. Por agora, são 300 postos até aqui alcançados. E queremos acreditar que com o investimento que está a ser feito, que foi feito, que ainda virá a ser feito... São 301 da fábrica de lapidação, mais 15, mais 150 de outros. Porque, de facto, é o combate deste Executivo ao desemprego, não é? Nós estamos com uma taxa de desemprego gritante, isso é verdade, e é fundamental que o Executivo continue a agizar estratégicas para que, de facto, para que, de facto, consigamos mitigar este flagelo internacional que é o desemprego. Angola não é claramente a exceção.
Então, de um modo geral, sim, e é no sentido também da tal governação aberta e participativa, o chefe de Estado foi àquela localidade, não se limitou a ouvir apenas a informação oficial do seu representante naquela província, que é o governador. Pelo contrário, abriu as portas, ouviu a sociedade civil. Vimos aí autoridades tradicionais, foram de facto tradicionais, religiosas, a classe juvenil também teve voz, e queremos acreditar que desta auscultação, audição à sociedade civil, teremos sim respostas positivas, imediatas. Só um minuto, sim, imediatas, não é? Eu tenho estado a conversar... Assim, Rossana, não é possível. Estou a falar e a Constituição tira chegaste uma palavra. a concluir o teu pensamento, senão dou-te mais alguns segundos. Não, pode exatamente uns segundos, então, para... Não, termina, mas vamos terminar. Mas você estava a terminar. Não, conclui, esteja à vontade. Sim, tinha mesmo Conceição, este concluído. tema está esgotado. Vamos para o próximo. Eu gostava só de dizer o seguinte, Rossana. Sim. Eu tenho falado com pessoas que estão a trabalhar no abrigo mesmo de uma plataforma que tem com o governo angolano dentro, portanto, da Lunda Norte. Não posso revelar dados porque faz parte de um estudo, que eu não tenho o direito de revelar. Mas da conversa que tive, a situação é dramática na Lunda Norte. É dramática para os populares. Situação social. Social. Inclusive a questão de acesso, estradas que sitiam determinadas comunas. O que eu penso que é preciso é acelerarmos a questão do modelo de governação. A questão da Lunda não vai passar apenas por visitas e encontros. Assim também vou preciso, querer falar. Pode falar. É preciso, de facto, que nós aceleremos a mudança, a forma como olhamos o modelo de governação, para que as populações possam, a nível do poder local, desenvolver. Nós temos um governador que lá está, como disse, é decano, e isso não tem efetivamente criado desenvolvimento naquela província. Isso é claro, pelo contrário. Portanto, é preciso que o governo olhe... é preciso olharmos de outra forma a situação das Lundas. Eu vou ter que interromper, temos que passar para o próximo Não, mas eu tema. acho que é despeciando, é desnecessário Sim. dizer que a situação é dramática e sem dados técnico-científicos, ou sem dados quer dizer, concretos que de facto nos possam... Porque quando diz dramática, todos nós assustamos. Não dramática precisa do ponto de assustar. vista social, em que Porque eu medida? penso que... É fundamental. Eu falo, então, você está a dizer que eu não trouxe dados? Permita-me, faz favor. Você está-me apresentando... Eu posso apresentar aqui alguns Sim, claro, dados. pode apresentar e é assim que deve ser. Então, eu quero falar. Sim, tem alguma base estatística, apresente. Agora, Base dizer que estatística é a única coisa... Bem, vou interromper, senão não saímos daqui. Vamos então para o próximo tema. Eu apresento, senhora. Inicia em setembro.